Aula sobre os benzodiazepínicos, tá ok? Vamos lá, pessoal. Seguinte, a aula de hoje, essa live de hoje, esse bate-papo, tá? Que nós vamos ter, seria muito legal a gente pensar nessa questão dos benzodiazepínicos, que eles são uma classe de medicamentos que, por atuar em sistema nervoso central, muitos colegas ficam... Boa noite, doutora Jéssica, tudo bem? Alguns colegas ficam com receio de prescrever um benzodiazepínico, por não conhecer completamente o mecanismo de ação das interações medicamentosas, tá? E a gente tem que realmente ter esse cuidado, tem que ter essa noção de como que a gente vai poder prescrever, orientar, na verdade, o paciente a fazer o uso, boa noite, fazer o uso dessa medicação. Por que acontece? A gente tem não somente dos benzodiazepínicos, mas como qualquer outro medicamento que a gente for prescrever para o nosso paciente, ter o conhecimento farmacológico é de extrema importância, é de suma importância. Por quê? Desde o pré-operatório, a gente vai garantir, passa no pré, no trans, no pós-operatório, se a gente conhecer, tá, a farmacologia dos medicamentos que a gente vai aplicar para eles e usar o melhor de cada medicamento, consequentemente o nosso paciente ele vai ter um procedimento cirúrgico, um procedimento odontológico muito mais confortável, onde a gente vai lançar a mão desses medicamentos para nos dar um suporte. Então, se a gente for pensar, então, que a respeito de um ansiolítico como os benzodiazepínicos, tá certo? A gente vai ter o quê? Uma redução da ansiedade, do estresse dele no pré-operatório. Vocês vão ver que eu costumo prescrever até na noite anterior. E também vai ter uma redução dos problemas no transoperatório, porque um paciente que ele está mais calmo, um paciente que ele está mais relaxado durante o procedimento cirúrgico, automaticamente ele vai ser um paciente que vai estar menos suscetível a ter uma urgência odontológica. Ele vai estar mais calmo, mais relaxado, ele não vai ter uma lipotímia, ele não vai ter uma hiperglicemia, ele não vai ter uma crise hipertensiva, uma hipoglicemia, enfim. Todas essas complicações, todas essas urgências que nós podemos ter no transoperatório, simplesmente em decorrência de um paciente que ele está estressado, ansioso, com medo, com fobia do tratamento odontológico, a gente vai estar minimizando esse risco. Eliminar não existe, mas a gente pode reduzir, tá ok? E no pós-operatório, a gente vai acabar controlando também, gerando um conforto pós-operatório, que a gente vai ver na hora que eu explicar melhor as vantagens dos benzodiazepínicos, tá? Qual que é uma grande aplicabilidade dos benzodiazepínicos? Que ele é uma forma mais barata da gente promover para o nosso paciente uma sedação, tá? Porque que a gente vai ter como alternativa? Vai ter os principais, os dois carros-chefes, né? Vai ser o óxido nitroso ou a parte ou o benzodiazepínico. Só que se a gente lançar a mão do óxido nitroso, tem dois custos ali, um que é a capacitação e o outro é o custo dos equipamentos, tá? Sem falar ainda do custo de hora clínica, que é maior, o custo de dificuldade de manuseio ali, que por conta da máscara, da respiração. Então, tudo isso é uma questão onde é vantajoso sim ter o óxido nitroso, tem circunstâncias que ele é até ótimo, maravilhoso, porque ele vai ter uma concentração de oxigênio excelente, mas na contrapartida ele tem um custo envolvido nisso, tá certo? Em que a gente então tem que tomar cuidado, tem que colocar o preço na balança. Enquanto o benzodiazepínico, sabendo a farmacologia, você só tem que ter o conhecimento. Se você conhece a farmacologia dos benzodiazepínicos, cara, tá tranquilo, você vai prescrever, você vai orientar o paciente como que ele vai fazer o uso e acabou o problema. Então, a única coisa que a gente precisa ter ali é o conhecimento farmacológico, como que é o mecanismo de ação, como que funciona tudo direitinho a respeito dos benzodiazepínicos, para que aí sim a gente vai ter o melhor dele e garantir o melhor para o nosso paciente. Eu vejo assim como indicação básica dos benzodiazepínicos 3 circunstâncias: paciente fóbico, tá certo? Cirurgias mais avançadas, mais complexas, cirurgias mais agressivas, desconfortáveis para o paciente, ou então paciente com alteração sistêmica, tá certo? No paciente fóbico, aquele paciente que tem medo, que já tem uma história negativa relacionada ao tratamento odontológico, aquele paciente que ele já sofre só de pensar que vai passar no dentista, ou então aquele paciente que a gente vê muitas vezes que tem síndrome de jaleco branco, que você vai ferir a pressão dele, já sobe só que você chegou com o jaleco e vai ferir a pressão dele. E nem necessariamente ele é hipertenso. Então o que acontece? Quando a gente prescreve um benzodiazepínico, esse paciente, por mais que ele tente ficar nervoso, por mais que ele tente ficar estressado, a gente consegue dar um grau para ele, a gente consegue acalmar ele um pouco, a gente consegue dar um alívio para ele. E esse alívio, para ele, vai repercutir num alívio para a gente, reduzindo urgências odontológicas.
tá? A gente vai prevenir isso, a gente vai dar um conforto, vai dar uma qualidade para ele. Enquanto que, se ele não fizer o uso, a gente vai estar mais suscetível a ter algum tipo de intercorrência, tá? Então, é muito bom a gente tomar esse cuidado, é muito bom a gente saber, principalmente porque a paciente que é fóbico, que tem medo, já usa direto já o benzodiazepínico. Depois chega um certo ponto, você vai ganhando o paciente, ele pode até vir a perder o medo, mas nem sempre isso acontece. No caso de cirurgias avançadas, tem muita vantagem, tá? Primeira vantagem, se aumenta o limiar de dor do paciente, tá? Então, ou seja, para o paciente ele sentir estímulos dolorosos, tem que ser um estímulo maior. Aí não vai ser qualquer coisinha que vai gerar uma dor nele. E isso é bom, porque a gente vai dar um conforto pós-operatório para o nosso paciente. Olha que legal. Você prescreve um ansiolítico e durante o tempo de ação desse medicamento, que a dor principal do traumatismo cirúrgico ele ocorre nas primeiras 4 horas após a cirurgia, esse paciente, ele estando com um ansiolítico, o limiar de dor dele vai estar elevado. Então, ou seja, ele não vai estar sentindo tanta dor como se ele não estivesse tomando medicamento. Isso é excelente, tá? Reduz a ansiedade e estresse do paciente. O procedimento odontológico por si só já gera estresse e ansiedade ao paciente. O procedimento odontológico cirúrgico, aí você multiplica por 2 vezes esse problema que a gente vai ter. Então o paciente ele já tem medo, ele está com medo agora 2 vezes, só porque a gente fala do quê? Cirurgia, tá? A gente vai fazer um procedimento cirúrgico, então ele já vai ficar com mais medo, tá certo, pessoal? Agora aqui, ó, os benzodiazepínicos, ele tem uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, tá? Depende do ponto de vista. Vamos lá. Um paciente que o benzodiazepínico ele vai reduzir o reflexo de vômito. Ô, Geraldo, isso é bom. O paciente é aquele que normalmente tem tem muita ânsia, só de se encostar ele já está quase vomitando, já tem muita ânsia. Só que é o seguinte, isso daí é bom nesse caso. Mas vamos pensar, quem que nunca um dente caiu ali na orofaringe? Cara, aquele paciente, ó, o dente vai embora. Se ele deglutir um dente, não tem tanto problema, porque ele vai ser nas fezes sem grandes intercorrências, tá certo? Normalmente. Mas o paciente também pode aspirar. Então, ou seja, ó, pra você ver como que uma coisa que é relativamente tranquila e que esse medicamento, às vezes, ele pode gerar uma vantagem pra gente, ele também pode ser uma desvantagem. Tudo depende de um ponto de vista. Então, num caso de um paciente desse, já guardem essa dica aí, ó, que ela é bem legal. Quando eu preciso, eu tô com receio que o paciente possa vir fazer, não tem o risco maior de uma aspiração, de uma deglutição, eu pego algumas gases e coloco ali na orofaringe, lá no fundo, fazendo como se fosse uma barreira física, certo? Que vai dificultar esse dente depois, se ele escapar, ele cair e depois o paciente que deglutiu aspirar esse dente. Então essa dica aí é bem legal, que vai ser como se fosse um anteparo pra gente, tá? E também tem aquela ação do relaxamento muscular. O paciente ele vai ter uma maior possibilidade de ficar mais relaxado, mais calmo, que é isso que a gente precisa que ele tenha no nosso procedimento, tá ok, pessoal? E, além disso, além de ser paciente fóbico, em cirurgias avançadas, a gente vai ter ainda vantagem de pacientes com alterações sistêmicas. Aqui, se o paciente falou para mim que ele tem alteração sistêmica, imediatamente eu já vou fazer a prescrição de um ansiolítico, de um benzodiazepínico. Por quê? O paciente, se ele já vai ficar nervoso, se ele já está com receio, se ele já está com medo, aí eu venho e prescrevo para ele, tá? Um ansiolítico. Por mais que ele queira, às vezes, elevar tanto a pressão arterial dele, ele não vai conseguir, tá certo? Então a gente vai ter um certo equilíbrio nesse controle, um equilíbrio aí nessa pressão arterial do paciente. Eu gosto também do paciente hipertenso, pessoal, prescrever 2 doses, tá? De um ansiolítico. Na noite anterior, que os trabalhos demonstram que ele tem um efeito melhor. Então você põe, o paciente vai ficar sedado na noite anterior, ele vai dormir, a tendência dele é que ele tenha uma melhor noite de sono, porque um paciente que é fóbico, às vezes fica estressado, ansioso pelo procedimento, ele vai passar a noite em claro. Então ele vai chegar pra gente já com a tendência de estar com uma pressão arterial maior. E se ele tem uma noite de sono melhor, e no outro dia ele faz o uso de novo do ansiolítico, 1 ou 2 horas antes da cirurgia, aí depende do ansiolítico que a gente vai orientar ele a utilizar, a gente vai ter um efeito muito melhor, principalmente no controle da pressão arterial, tá certo, pessoal? E também, vamos supor, no caso, um paciente diabético. Um paciente diabético, a gente vai evitar que ele tenha tanto crise hiper quanto hipoglicêmica, tá bom? Porque ele não vai gerar aquele estresse, ele não vai ficar tão ansioso quanto se um paciente, se ele não fizer uso do ansiolítico, do benzodiazepínico. Da mesma maneira, num paciente asmático, tá? Porque tem o paciente que ele tem asma, que é um paciente que tem crise asmáticas, normalmente tem os fatores que predispõem, que leva ele à crise, que predispõe à crise asmática.
E um deles é o estresse. E se esse paciente que tem características de asmático e ele tem crise asmática e ele vai ter essa relação, e a gente fica com medo dele ter esse estresse e ele ter uma crise, a gente usa o benzodiazepínico, a gente reduz também a possibilidade dele ter, tá? E a gente previne crises asmáticas. Mas, de qualquer maneira, uma outra recomendação muito legal para paciente asmático é solicitar que ele leve a própria bombinha dele. O paciente asmático que costuma ter crises, ele já tem a bombinha dele com broncodilatador. E aí ele já fica ali de stand-by. Se ele apresentar alguma intercorrência, alguma emergência cirúrgica, uma crise asmática durante o procedimento odontológico, já está ali o medicamento, já está prescrito, a gente não precisa fazer nada. É só pegar e entregar para ele, que até ele mesmo já sabe como, a dosagem, tudo que ele vai utilizar. Tá certo? Se a gente for pensar ainda de outros tipos de pacientes que a gente pode prevenir as intercorrências, vão ser os pacientes com alterações cardíacas, tá? Paciente com angina do peito, paciente com comprometimento das artérias coronárias, paciente já com algum tipo de falência do sistema cardiovascular. Por quê? Se o paciente está estressado, ele vai ter elevação da pressão arterial, ele vai ter maior força de batimentos cardíacos, vai exigir mais do sistema cardiovascular, e se a gente acalma esse paciente, mais uma vez, a gente vai conseguir controlar, a gente vai conseguir reduzir os riscos de uma intercorrência, de o paciente desenvolver uma angina, um infarto, um AVC, qualquer coisa, um comprometimento cardiovascular na nossa cadeira, por conta do estresse, tá? É o estresse e a ansiedade. É ali que a gente vai conseguir controlar. Não vai ser baseado, pessoal, se o paciente ele estiver tendo formação de um trombo, que for infartar ali na hora, isso não vai prevenir. Mas, com certeza, se a gente conseguir acalmar o paciente, automaticamente o sistema cardiovascular já vai estar mais protegido, tá? E aí, pessoal, nós temos ainda 3 tipos de sedação, tá certo? Quais são? A gente vai ter a sedação, que é a sedação consciente, é essa que a gente costuma utilizar nos consultórios, tá certo? Tem a sedação moderada e tem a sedação mais avançada, mais intensa. Esses níveis de sedação, a gente só pode lançar mão da sedação consciente em nível ambulatorial. Todas as outras, ela tem que ser médico assistida, ou seja, tem que ter um carrinho, daqueles carrinhos de anestesia geral, um anestesiologista, porque uma dos riscos de um uso de um benzodiazepínico é o quê? Uma depressão respiratória. Então é muito importante que durante todo o procedimento que o paciente estiver sedado, ele esteja com o oxímetro de pulso, para a gente poder ver como que está a questão da oxigenação dele, frequência cardíaca, monitorar o paciente, muitas vezes até por elevação de tórax e conversando com o paciente, ver como que está a respeito da frequência respiratória do nosso paciente, tá? Os sinais vitais são de extrema importância, não para a gente avaliar somente lá no dia da anamnese, mas no pré-operatório, no dia do pré-operatório e no transoperatório, tá? Então, assim, são condutas que, se você utilizou um benzodiazepínico, é de extrema importância você ter um oxímetro de pulso, esse oxímetro de pulso fica ali quietinho, você já põe na mão do paciente, ele fica apoiado lá na cadeira, você vai ter acesso a todo momento, você vai monitorando o paciente. É muito importante a gente conseguir monitorar ele, tá? Pra gente ter essa tranquilidade na sedação consciente. Nos outros níveis de sedação, aí já fugiu da nossa alçada, precisa de um médico anestesiologista, tá? E por que eu tô falando essa relação de dentista, médico e tudo mais? Recentemente eu tô com uma paciente que eu não operei ela. Pra você ver, eu neguei a cirurgia, eu que tanto amo cirurgia e tanto gosto, eu não operei. Por que eu não operei? Vamos lá, uma paciente está com uma pressão arterial, dela estava dando 22, 23 por 18, 19, ou seja, uma pressão extremamente severa, muito alta, para a gente pensar num tratamento ambulatorial, tá? E eu fiz a prescrição para ela primeiro eu solicitei para ela que ela fosse procurar um tratamento médico para controlar essa hipertensão. Só que era um caso de urgência, a paciente está com dor, tá certo? Eu não vou operar em qualquer circunstância também, pessoal. A gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente está fazendo. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, entrei com anti-inflamatórios, analgésicos, enfim, controlei ali, aliviei um pouco a dor para ela. Mas, de qualquer maneira, eu prescrevi também, orientei ela a fazer um uso de um benzodiazepínico e, automaticamente, retornar alguns dias depois. Só que é o seguinte, essa paciente, infelizmente, ela apresentou um efeito colateral, um efeito adverso do benzodiazepínico. Ela teve efeito paradoxal. O que é isso? Em vez de acalmar, agitou ela. Em vez de ele ficar calmo, tranquilo, sossegado, não, ele fica agitado, ou a pressão arterial às vezes até aumenta, então, assim, complica o quadro. Então, ou seja, não tinha como eu operar essa paciente. Então, se eu não tenho medicamento para operar ela, eu não consigo controlar a ansiedade dela, e ela está nessa hipertensão,
Falei para ela, ó, ou você vai tratar essa hipertensão tua para reduzir, ela já está em tratamento, está reduzindo, e eu estou tentando ver se eu consigo um tratamento para ela, às vezes, a nível, como que fala? Em ambiente hospitalar, porque aí é mais seguro para ela, por conta da urgência do caso dela, de ser necessário esse procedimento, tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar o paciente, vai olhar o procedimento, igual eu falo, para todo procedimento em paciente com alterações sistêmicas, paciente com portadores de necessidades especiais, a cirurgia em si não muda, tá? A extração, a incisão, a divulsão, a anestesia, a sutura, nada disso vai mudar. O que vai mudar é o manejo clínico do nosso paciente, como nesse caso. Então, nesse caso, eu fiquei travado, por quê? Porque a condição sistêmica dessa paciente extrapola a segurança de um procedimento cirúrgico em nível ambulatorial. Automaticamente, eu não vou fazer essa cirurgia e não indico que ninguém faça em circunstâncias como essa. Tá ok, pessoal? Então, embora a gente fale que é muito seguro, é muito tranquilo a gente utilizar os benzodiazepínicos, eles também têm efeitos colaterais, como, por exemplo, a sonolência. Mas aqui eu também vejo, eu gosto de ver tudo sempre, o copo também cheio, também vazio. Se por um lado a sonolência ela é um efeito colateral, por outro, ele é um efeito bom, eu gosto de ver. Porque teve paciente meu que eu já fiz um protocolo inferior nele, ele dormindo. Olha que maravilha. Ele não lembrou de nada. Que aí vem um outro efeito colateral do paciente, que é o quê? Amnésia. Tem alguns benzodiazepínicos que podem vir a gerar amnésia. Então, mas se ele não lembrou do procedimento cirúrgico, que maravilha, gente. Pensa bem, eu fiz a cirurgia, ele dormiu e nem lembrou o que fez. Ficou o melhor do mundo. Só que nem tudo são flores, tá bom? Por quê? Se ele vai estar sonolento, além disso, ele também tem uma alteração de reflexos, automaticamente esse paciente tem que estar acompanhado em todo o procedimento. Ele não pode ir sozinho e nem vai embora sozinho. Ele tem que estar acompanhado, tá certo? E depois, por conta dessa amnésia, na hora que eu vou passar as recomendações pós-operatórias, eu sempre exijo o acompanhante esteja muito próximo. E oriento o acompanhante também. Por quê? Do mesmo jeito que o paciente tem risco de esquecer a cirurgia e as recomendações, ele pode esquecer. Como que eu vou deixar contar com isso? Então, eu passo as orientações para o acompanhante. E, por exemplo, ele não pode dirigir, ele não pode fazer nenhuma atividade de risco, tá? Porque todos os reflexos dele vão estar alterados em decorrência dos benzodiazepínicos. E aqui que é, principalmente, o calcanhar de Aquiles dos benzodiazepínicos frente ao óxido nitroso. Porque no óxido nitroso o paciente está sedado durante todo o procedimento, mas na hora que você inverte, remove o óxido nitroso e joga a carga máxima de oxigênio, o paciente ele volta ao normal, ele pode sair de lá e dirigir numa boa, pode trabalhar, escalar, enfim, fazer o que ele quiser, porque ele recupera toda a consciência dele, ele não tem efeitos colaterais, esperar todo um processo de metabolização, de excreção de um medicamento, como quando a gente faz um benzodiazepínico, tá bom? E aí, pessoal, dentro dos benzodiazepínicos, a gente vai ter vai ter vários medicamentos. O mais famoso, o mais clássico dele é o diazepam. Só que a gente, dentro da odontologia, praticamente a gente não utiliza. Porque o diazepam ele tem uma meia-vida plasmática muito longa, ele tem um tempo de ação muito longo. E a gente não quer isso, não quer que o paciente fique sedado por 12 horas, eu quero que o paciente fique sedado durante o procedimento meu cirúrgico, tá certo? Então aí a gente vai usar normalmente, pode utilizar tanto o alprazolam, embora ele tenha uma vida plasmática um pouquinho maior, e a grande vantagem dele é que ele tem uma menor possibilidade de ter um efeito paradoxal, tá? Aquele efeito de vez de acalmar o paciente, agitar o paciente. O bromazepam pode ser utilizado também. Agora, os mais indicados na odontologia vão ser o lorazepam e o midazolam, tá ok? Esses são os mais indicados, mas tem a sua consideração, qual medicamento que a gente vai acabar utilizando mais. E se o paciente chega para mim, pessoal, e fala assim, Geraldo, eu já faço uso de alprazolam como ansiolítico, porque eu estou tendo dificuldade para dormir e o médico me prescreveu. Eu não vou prescrever para ele nem lorazepam nem midazolam, tá? Eu tomo diazepam. Ele vai já fazer o uso do medicamento que ele usa. Nós não devemos misturar eles, tá certo? E também devemos tomar cuidados, principalmente na relação da anestesia, tá? Porque o midazolam, o que ele faz? Ele deprime o sistema nervoso central. O anestésico, ele também deprime o sistema nervoso central. Então, nós vamos ter que reduzir doses anestésicas e nós vamos reduzir também por uma outra vantagem. Lembra que eu falei que o benzodiazepínico ele aumenta o limiar de dor? Então, o benzodiazepínico ele reduz a necessidade da utilização do anestésico, então ele serve para a gente como também uma proteção
nesse caso dessa intoxicação, dessa interação medicamentosa. Tá joia, pessoal? E aí, dos dois que eu prescrevo, que é o lorazepam e o midazolam, o midazolam ele deve ser prescrito para paciente adulto, tá? Paciente adulto. Pode ser também, ele é o mais indicado para paciente pediátrico, mas aí tem que fazer relação peso certinho, que aí, como eu não faço atendimento em criança, não faço atendimento pediátrico, então eu não domino bem a concentração e posologia. Então, criança eu não atendo. E aí eu não vou saber orientar vocês. Mas na parte do paciente adulto, a gente pode utilizar de 7,5 a 15 miligramas de midazolam, tá certo? Eu utilizo 7,5 miligramas, porque com 15 miligramas a gente tem risco de ter uma depressão respiratória. E eu acho que com 7,5 a gente consegue um efeito bem legal, tá? Com 15 miligramas já tem um dos efeitos do benzodiazepínico é o relaxante muscular, ele também vai relaxar a musculatura respiratória. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse contexto, tá bom? E se aumentar o nível de sedação do paciente, esse paciente, a gente tem que automaticamente precisar do anestesista e do carrinho de emergência, com ventilação mecânica, tudo, os controles dos sinais vitais do paciente, de uma anestesia geral, tá certo? Embora o paciente esteja apenas sedado, tá? Porque às vezes ele não vai respirar porque está com uma sedação mais profunda, tá bom? Então, o paciente adulto, eu gosto sempre de começar na noite anterior para garantir para ele aquele relaxamento da noite, ele ter uma boa noite de sono, e depois, 1 hora antes, tá? A gente vai fazer a recomendação que ele tome outro comprimido de 7,5 miligramas de midazolam 1 hora antes do procedimento, 1 hora antes da cirurgia, tá? Só que é o seguinte, isso aí para paciente adulto, tá? Para paciente idoso, não devemos prescrever o midazolam, tá? Porque o midazolam, todos os benzodiazepínicos, ele tem um depósito natural, que são o tecido adiposo. E o paciente idoso, ele tem uma alteração fisiológica dele, que ele passa a ter uma maior parte, um maior percentual de tecido adiposo. Você pode falar assim, mas o paciente é magrinho, ele não é obeso. A questão não é obesidade, é percentual corpóreo. Vamos supor, você tem X% de osso, X% de água, X% de gordura, X% de massa magra. No paciente idoso, mesmo que ele seja magro, esse percentual é alterado e ele tem um maior percentual de tecido adiposo, que vai servir como reservatório para esse benzodiazepínico, que automaticamente vai ter um efeito exacerbado dessa sedação. Então, no procedimento, no paciente idoso, o que nós vamos utilizar? O lorazepam. Por quê? Porque ele tem uma menorzinha, tem um pouco menos de afinidade pelo tecido adiposo, então ele é mais seguro no paciente idoso por conta disso. Em contrapartida, o tempo de ação dele, o tempo de atuação dele é maior, quer dizer. Ou seja, a gente tem que fazer o uso 2 horas antes da cirurgia para ter um efeito farmacológico legal durante o procedimento. 1 hora, às vezes ele não atingiu uma concentração plasmática adequada, tá certo? Então a gente precisa, no paciente idoso, fazer o uso do lorazepam, tá certo, pessoal? E aí, aqui eu já estou finalizando o material que eu preparei para vocês. Sempre gosto de preparar ali algo em torno de 25 para 30 minutos, para que depois a gente possa começar a discutir. Se tiver alguma dúvida, é só já ir passando as dúvidas aqui para mim, eu vou tentando responder para a gente esclarecer o máximo possível sobre esses medicamentos, tá ok, pessoal? Uma recomendação muito forte que eu faço, vamos prescrever. Só que a prescrição de um benzodiazepínico não é feita nem por receituário comum, nem tampouco por carbonada, tem que ser por notificação B, que a gente só vai conseguir isso referente à região que você tiver aí, da tua cidade, enfim, na vigilância sanitária, que você vai fazer o cadastro e receber a notificação. Ali você consegue ter toda a sua liberação para poder prescrever esse tipo de medicamento, essa classe. E essa classe de medicamento ela é totalmente liberada para o cirurgião dentista, tá? Não tem restrição nenhuma. Uma vez que a lei que rege a odontologia, ela fala que nós podemos lançar mão de qualquer medicamento, desde que tenha aplicabilidade clínica, desde que nós, cirurgiões dentistas, nós vamos ter aquele medicamento que nós estamos prescrevendo realmente tenha alguma efetividade dentro do nosso tratamento, tá certo? A gente não vai poder prescrever, por exemplo, exagerando totalmente, uma pílula anticoncepcional. Não tem nenhum cabimento a gente fazer isso e seria um exercício ilegal da profissão. Mas um benzodiazepínico é permitido, está dentro do rol de medicamentos que nós podemos prescrever com maior segurança do mundo, tá ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, já pode fazer, tá ok? Tanto quanto sobre o tema da live de hoje, qualquer outro medicamento, ou qualquer outra coisa que envolva procedimentos cirúrgicos, tá joia?
É muito bom aqui. Deixa eu tomar uma água, porque hoje eu já dei aula de cirurgia, já dei aula de farmacologia, antes da aula de benzodiazepínicos, e agora a aula para vocês aqui, essa apresentação mais rápida sobre benzodiazepínicos, tá? Vi que alguns alunos até da graduação entrou aqui, fico feliz por eles estar procurando conhecimento também. E enfim, se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir mandando. Opa, boa noite, doutor Gisele, tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Esse calor ainda vai matar eu, mas tudo bem. Então, pessoal, o que acontece? Assim, eu gosto muito dessa parte dos benzodiazepínicos, porque a gente consegue tratar bem o nosso paciente, né? A gente consegue promover para ele um conforto que muitas vezes ele não está esperando, né? Eu estou pensando em... Até tive no CIOSP agora, vendo a respeito do óxido nitroso, uma coisa que eu pretendo bem em breve colocar, instalar, para a gente poder também discutir, para poder passar a experiência aqui para vocês, que eu acho bastante legal a respeito disso. A gente buscar mecanismos, né? Igual a gente tem outros mecanismos, tem outras possibilidades de gerar uma tranquilidade para o paciente. O primeiro seria a verbalização, a gente conversar, explicar sobre o procedimento, tentar acalmar o paciente. Gera bastante resultado, a gente não pode subestimar isso. Eu tenho visto alguns pacientes meus utilizando muito durante a cirurgia, eu libero para eles, numa boa, utilização de fones de ouvido, tá? Porque eles focam na música, televisão no teto focar, tem aqueles óculos de inteligência artificial, enfim, toda essa parte que o paciente ele foge, a cabeça dele foge do procedimento, é muito interessante, é muito bom, porque se ele está fugindo do procedimento, se está fugindo ali, a cabeça dele está longe, acaba que ele fica mais tranquilo, vamos dizer, né? Porque está pensando outra coisa, está esquecendo que está ali na cadeira. Mas nem sempre isso acontece. O que a gente puder utilizar para aliviar o paciente, eu acho assim, um excelente recurso. Por isso que eu até falei, tem até um vídeo meu de medidas não farmacológicas de como acalmar o paciente, como promover a redução de ansiedade e estresse, que está lá no canal do YouTube, tá? Se às vezes alguém quiser assistir, que tem um canal lá no YouTube, tem vários vídeos, tem cirurgia narrada, tem várias coisas lá, tem aula sobre paciente diabético, paciente, subi agora recentemente sobre paciente hipertenso. O link está na bio. Na hora que você for lá na bio, você já consegue ver o link e já vai ser direcionado para o YouTube. Lá no YouTube, aí vira e mexe também, eu posto algumas lives, posto conteúdo voltado para lá, tá ok? Que lá às vezes vamos supor, para colocar uma cirurgia narrada, um vídeo mais longo, lá é melhor do que aqui. Aqui eu tenho limitação no feed, né, de 90 segundos. Eu só consigo ter um tempo maior a respeito quando eu estou numa live, que depois eu subo essa live para pro feed, tá bom? Que ela vai ficar liberada lá durante alguns dias. Certinho, pessoal? E aí, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa sobre a live de hoje? Ou tudo tranquilinho? Show de bola, coraçãozinho é bom, quando chega um coraçãozinho a gente fica feliz, quer dizer que a aula foi boa, quer dizer que a turma gostou. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui para trás, que às vezes a turma vai chegando e eu não vou vendo, que vai entrando, e aí só vai subindo aqui para mim. Opa, beleza, vamos lá, doutor José. Tinha um episódio, um paciente que no pós-operatório, após um dia, eu acho que deve ser extração, né? Tá êxodo, mas extração do siso incluso. O paciente deu crise de soluço, ânsia e vômito e falta de ar. Doutora Gisele, essa crise de soluço, eu tive 2 pacientes que tiveram recentemente. E, inclusive, tá? Nesse caso aqui, ó, era vinculado, não sei se você fez a prescrição desse anti-inflamatório, mas a dexametasona. Eu nunca tinha visto recentemente 2 pacientes, aí fui ver, a dexametasona tem uma relação com crises de soluço, tá? Agora, ânsia e vômito, pode ser, qualquer medicamento pode gerar. Agora, a falta de ar que já não é tão comum, né? Que a gente tem que ver o que pode ter acontecido ali. Mas nessa cirurgia você utilizou um ansiolítico ou não utilizou? Enquanto você me responde aqui, eu vou respondendo a pergunta aqui do Pedro, tá ok? Professor, boa noite. Além de idosos grávidos alérgicos benzodiazepínicos, existe outra contraindicação? Cara, contraindicação aos benzodiazepínicos, depois, as principais são essas, tá? O idoso não tem contraindicação,
tá bom? A gente pode utilizar o lorazepam nele tranquilamente. Eu utilizo bastante. O risco do idoso é que ele possa ter... para o midazolam. Sim. Olha, não tem, tá bom? Os principais são esses aí: paciente idoso, paciente grávido e paciente alérgico. Uma outra observação a respeito do midazolam é o seguinte: o midazolam é sempre bom você estar acompanhado e pedir muitas vezes pro acompanhante ficar dentro da sala clínica, tá? Principalmente se você estiver sozinho, porque o midazolam ele pode gerar fantasias sexuais, e aí para às vezes uma mulher às vezes depois alegar, ou até mesmo um homem, sei lá, enfim, que teve algum abuso sexual, sendo que não existiu, existe essa possibilidade. Então é bom para você prevenir, deixar acompanhado. Você fala assim: me abusou. Eu falo assim: não abusou. Mas eu senti, eu vi. Não, foi apenas uma questão de uma fantasia sexual, como sendo um efeito ainda, colateral um efeito colateral do midazolam. Tá joia? Por nada, Pedro. Valeu. Não usei ansiolítico, fiz profilaxia antibiótica, dexametasona. Provavelmente foi por conta a dexametasona que gerou essa crise de soluço, tá? Mas sim, até hoje eu tive acho que 2 pacientes que apresentou isso. E depois, quando para com a dexametasona, automaticamente a crise de soluço vai embora, tá bom? Então, o paciente relatou, pede para parar, tranquilo. Agora, a respeito aqui, doutor Gisele, do ânsia de vômito e a falta de ar, com a dexametasona não é tão normal, porque ela até potencializa o efeito da adrenalina, e a adrenalina gera o bromoespasmo, então, ou seja, ela facilita a respiração, tá bom? Enquanto a amoxicilina, eu nunca vi um relato dela evitar falta de ar. Mas se a gente pega a bula de medicamento, tudo isso aí tem lá, né? Para todo medicamento, como os efeitos colaterais. Alguns mais graves, outros menos mais graves. Que eles põem os mais comuns, incomuns, raros, que eles vão colocando todas as respostas adversas, efeitos colaterais, enfim, que o medicamento venha apresentar, tá certo? Mas eu acho que pode ter sido isso aí, viu, José? Tá joia? Tá. A respeito ainda da pergunta ali do Pedro, também a respeito das contraindicações, tem que tomar muito cuidado, pessoal, com pacientes que fazem uso de outras medicações, tá? Qualquer medicação que tenha uma redução da atividade neural, tá bom? Um antidepressivo, qualquer coisa, que a gente tem que tomar cuidado com eles aí, ou reduzir uma dose, para que o paciente ele não tenha uma interação medicamentosa potencializando essa questão que é a redução da atividade do sistema nervoso central, que tanto o benzodiazepínico promove, tá certo? Através do mecanismo de ação lá, que inibindo os receptores GABA, enfim, toda aquela questão que vai reduzir a parte do sistema límbico, do sistema nervoso central. E se a gente tiver medicamentos antidepressivos associados. A grande vantagem nossa é que normalmente um paciente que ele faz uso de algum antidepressivo, normalmente ele está fazendo uso de um ansiolítico também, tá? E aí, nesse momento que ele faz uso dessas 2 medicações, que aí, ou seja, já está prescrito ali pelo psiquiatra dele, pelo neurologista, enfim, o paciente já está acostumado. É por isso que eu falo que é sempre importante a gente manter aquele medicamento que ele já tem o hábito de utilizar. Ou seja, se ele faz uso de alprazolam, não inventa a moda de passar midazolam. Pede para ele tomar alprazolam 1 hora antes, tá certo? Eu faço o diazepam. Toma o diazepam do teu jeitinho, perfeito. Não inventa a moda. Pra gente não ter risco de ter algum problema, um efeito exacerbado, desnecessário, tá? Com o nosso paciente, tá certo? Porque assim, eu sempre fico com um pouco de receio dos benzodiazepínicos pela atuação do sistema nervoso central deles. Todo medicamento que vai ter uma atuação no sistema nervoso central, eu sempre fico pé atrás. Por isso que eu não gosto de ficar prescrevendo, por exemplo, Paco, Tilex, que vai ser a associação de paracetamol com a codeína, eu deixo reservado para alguns casos bem específicos. Do mesmo jeito que eu não gosto de ficar prescrevendo tramadol. Quando a gente for pegar bolo de tramadol, a pesquisa que gerou, fizeram para avaliar o efeito analgésico dele, foi pesquisas em extração de terceiros molares inclusos, que justifica, tipo assim, os testes clínicos randomizados foram feitos por dentistas, só para você ver que interessante. Mas eu não gosto de orientar porque
sistema nervoso central, que vai gerar vários efeitos colaterais, que se eu tenho drogas, medicamentos mais seguros, por que não lançar mão delas, tá? E aí, por isso que gera tanto esse receio também, meu também. Prescrevo sem dó nenhum, mas com conhecimento, sabendo como que eu vou fazer, sabendo como que eu vou prescrever, o que eu vou prescrever corretamente para o meu paciente, sabendo o mecanismo de ação, efeito desejado, efeito colateral, efeitos adversos, interações medicamentosas, porque na hora que a gente tem todo esse mapa na nossa cabeça, que a gente já domina tudo isso, aí a gente fica sus, aí a gente fica tranquilo, porque a gente vai poder prescrever, vai poder indicar o paciente fazer o uso e a gente vai ter a nossa segurança, tá ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Tem gente chegando ainda. Quem está chegando agora, só deixar avisado que a live fica gravada, tá ok? Mas ela fica gravada por alguns dias. Provavelmente uma semana que vem eu vou estar retirando. Outra coisa, em decorrência dos horários meus na graduação, as minhas lives vão ser ou de segunda-feira ou quinta-feira, tá? E sempre às 9 horas da noite, porque nos outros dias eu vou estar todos os dias comprometidos com aulas até mais tarde na graduação e aí eu não vou conseguir, tá? E eu gosto mais dessa aula da noite, na parte da manhã. Ou eu poderia abrir às 7 horas da manhã, que eu não gosto tanto, é um horário que para mim não é tão legal. Ou então eu poderia abrir uma live também durante o dia. Só que durante o dia eu deixo reservado para ver aquelas lives que eu abro de cirurgia, na hora que eu tô ali operando na bruta. Vocês estão vendo realmente como que eu opero, como que eu faço, tá? Não sei se alguém aqui já assistiu alguma cirurgia minha. Às vezes eu acho que no feed tem alguma, se não assistiu, no YouTube tem lá todo, já tem os vídeos de cirurgia, até cirurgia narrada, tá bom? Se quiser assistir, o link tá na bio para ir lá. Belezinha? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, é só mandar que a gente, se eu puder, eu respondo. Se eu não puder, a gente vai pesquisar, saber o que é, vai procurar saber o que está acontecendo, ver o que é a resposta e depois a gente grava um vídeo e responde. Tá joia? 100%? Nota 1000. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos dar um tempinho pra turma ver se tem alguma dúvida. Não, acho que não tá chegando mais nada. Pessoal, então, muito obrigado pela presença, tá? Quase 10 horas da noite. Tem gente aqui ainda querendo aprender cirurgia, tem gente aqui querendo crescer, né? Isso é muito bom, fico muito legal o apoio de vocês, tá certo? Eu que agradeço, Isabela, a presença aqui, tá bom? De todos vocês, todo mundo que está na live. Na próxima live a gente entra em contato. Se precisar de minha ajuda também, quiser mandar alguma mensagem, é só mandar. Tá joia, pessoal? Até mais, boa noite a todos, bom descanso. Valeu, tchau, tchau.